olho de fogo ele vem, do alto nas nuvens do céu, com grande glória e poder, e toda a terra irá ver. Será que tu tá preparado pra quando esse dia chegar? Coloque sua fé na rocha e azeite não deixe faltar. A lamparina tá acesa, pro meu noivo vim buscar. O tempo tá passando, a trombeta vai soar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Debrais, o meu, o seu, o nosso podcast. O podcast que tem trazido tanta paz, tanta palavra de bênção para a vida de muitas pessoas aqui na região de Atlanta e pelo Brasil afora. Graças ao bom Deus, nós recebemos mensagem através do Instagram, do Facebook, através do YouTube, de você que tem assistido todos os nossos vídeos durante esse ano e tem se alegrado e confiado que nós podemos trazer uma palavra de paz ao seu coração. Como vocês podem ver, hoje eu estou sem meu casca de bala, sem um Beers Black, né? Sem o meu companheiro, aquele meu amigo que tá junto comigo desde o início dessa fundação, desde quando nós criamos o podcast da Debrais. Como vocês sabem, o Beers Black, ele é um cabeleireiro, irmãos. E todo final de ano, você sabe, cabeleireiro é a época que ele mais ganha dinheiro, é no final do ano. Então, ele tá cortando uns cortes para poder investir um pouco mais, assim, se Deus quiser, né, Bires? Você que tá assistindo, Bires, invista nesse podcast, porque esse podcast é a sua cara, é a nossa cara. Meus irmãos, eu estou brincando, mas eu estou passando aqui rapidamente só para perguntar algumas coisas para vocês. Esse podcast será muito rápido. Eu queria saber como que você passou o Natal. Como que você passou o Natal, essa data tão festiva, tão gloriosa, né? Tão bonita, né? Tão de amor, de compaixão, uma data que nós simbolicamente colocamos como o nascimento de Jesus Cristo. Eu quero saber como que foi a sua data de Natal, como foi essa noite especial. Espero que tenha sido bem e eu tô passando aqui para gravar esse vídeo pra gente fazer, para mim agradecer você. Exatamente. Hoje eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado desde o início do podcast nesse ano. Faz um ano que nós montamos o podcast da Debrais, um podcast que é justamente focado para isso, para trazer palavra ao seu coração. Porque muitas das vezes existem pessoas que não podem vir à casa do Senhor. Existem pessoas que estão enferma, pessoa que está trabalhando, mas ali está com o seu celularzinho, está vendo uma palavra, está ouvindo um louvor, está ouvindo um testemunho, e isso pode edificar a sua vida e trazer uma paz maior ao seu coração. Então, o intuito desse podcast é justamente isso, trazer uma paz ao seu coração, aonde você esteja. Que talvez você está dirigindo, você está ouvindo um episódio do podcast da Debrais, talvez você está dentro da sua casa, arrumando a sua casa, você está ouvindo um episódio do podcast, ou você está no hospital, no trabalho, passando alguma dificuldade, você está ouvindo o testemunho do podcast, alguém trazendo uma palavra. Que bom que Deus utilizou desta ferramenta para poder abençoar a vida de muitas pessoas. Graças ao bom Deus, toda a honra seja dada à glória ao Senhor, que nós temos mais de 40 mil visualização nos nossos vídeos no YouTube. Gente, é muita coisa para apenas um ano. Isso significa que a palavra do Senhor está sendo pregada e enviada para muitas pessoas e que nós podemos crescer mais e mais. E para esse crescimento acontecer, nós precisamos muito da sua colaboração. Você que está assistindo esse vídeo agora, você que está vendo esse vídeo agora, não sei aonde você está assistindo, na televisão ou no celular, clique nesse botãozinho que quer inscrever, se inscreva no canal, comente alguma coisa, compartilhe esse vídeo para uma outra pessoa e aí eu tenho certeza que esse canal vai crescer muito, 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 muito e o nome do Senhor vai ser glorificado. Gente, foi um ano muito incrível, foi um ano de muita paz, um ano de muito amor, um ano de muita dificuldade, um ano de muita luta, né? Porque todo começo é assim, todo começo ele é complicado, mas a boa mão do Senhor sempre esteve conosco. Desde quando nós decidimos montar esse podcast, a mão do Senhor esteve conosco. Foram dias difíceis, foram dias de perseguição, foram dias de muita luta, de muita dificuldade, mas o Senhor sempre esteve conosco. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom. Louvado seja Deus também pelos nossos pastores, todos os pastores que acreditaram
nesse projeto, ao nosso bispo Samuel Ferreira, que nesse ano nos deu o privilégio de vir visitar esse podcast aqui. Inclusive, ele disse que vai fazer uma entrevista com a gente. Estamos esperando, né, bispo? Assim que o senhor estiver por aqui pelos Estados Unidos, nós estamos esperando ansiosamente pela sua vinda aqui, dar uma entrevista, falar um pouco mais sobre a sua trajetória de vida, que existe muitas pessoas aqui na América que tem o Senhor como uma referência evangélica, alguém como pode se espelhar para poder trilhar os caminhos do Senhor. Então, bispo, esta casa é a sua casa, é a casa da Assembleia de Deus do Ministério do Brás, e automaticamente nós estamos debaixo da sua liderança, a liderança do Senhor sobre as nossas vidas. Também queremos agradecer aos pastores que iniciaram esse projeto, aos pastores Eduardo e a pastora Tatiane, que sem dúvida alguma foram fundamentais para que esse projeto tivesse acontecido e aconteceu esse projeto, né? Foram pessoas que sempre nos incentivaram, pessoas que sempre abençoaram, sempre abriram as portas dessa igreja para que esse projeto pudesse acontecer. E olha que interessante, desde o início desse projeto, Felipe, hoje que é o nosso pastor Felipe, juntamente com, eu me lembro que foi o Caio e foi o Diego, nós estávamos sentados e o Felipe falou assim para mim assim, PH, por que vocês não fazem um podcast? Eu falei, não, eu não gosto de vincular minha imagem e tal. Não, faz um podcast que eu tenho certeza que vai dar muito bom. E aí eu falei, pastor Felipe, na época ele era evangelista ainda, eu falei, Felipe, eu não sei onde que a gente vai fazer, não tenho recurso, eu não tenho nada. Ele falou, deixa que eu vou falar com o pastor Eduardo. E aí o Felipe saiu, foi falar com o pastor Eduardo, e ele falou, me dá uma semana aí que eu vou arrumar alguma coisa para vocês fazer um podcast e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, passou uma semana, o Felipe falou assim, arrumei, escolhe uma sala, ou a sala aqui ou a sala lá do pastor. Eu falei, essa salinha que nós estamos aqui é uma sala boa, dá pra gente fazer assim. E assim foi feito, irmãos. E hoje nós temos a bênção do Felipe, que hoje se tornou o nosso pastor, o pastor da Assembleia de Deus, juntamente com a nossa pastora, né? Que inclusive vão ser pais o ano que vem. Olha que bênção, gente. Aí, ele abençoou a casa do Senhor e Deus abriu o ventre e hoje eles vão ser pais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também queremos agradecer ao pastor Felipe, de verdade, e à pastora Thaís. São pessoas que têm abençoado, está dando continuidade a essa obra aqui na Assembleia de Deus do Ministério do Brás em Atlanta. Todos os membros dessa igreja, todos os líderes dessa igreja, pessoas que realmente contribuíram para que o podcast da Debrais hoje esteja de pé para a honra e glória do Senhor. Gente, nós só temos palavras de agradecimento. Nós só podemos agradecer a Deus porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Louvar a Deus também por cada integrante dessa igreja. A todas as pessoas que vieram aqui, que abriram um espaço na sua agenda, porque a América não é tão fácil assim não. Abriram um espaço na sua agenda e vieram para cá para dar uma entrevista pra gente. Pessoas que abriram o coração nessa mesa, pessoas que contaram testemunho e muito testemunho que muitas das vezes, quando eles traziam para a memória, doía. Porque era um testemunho de tristeza, mas mesmo assim eles acreditavam que poderia, através do testemunho, poderia edificar a vida de outras pessoas. Então nós queremos louvar a Deus por todas as pessoas que participaram deste podcast, que participaram dando uma entrevista para nós. Que o Senhor possa pagar vocês. Porque nós não temos condições financeiras, mas a graça e a boa mão do Senhor pode pagar vocês por tudo que vocês têm feito pelo podcast da Adebrais Atlanta. Irmãos, nós queremos realmente, um episódio especial de final de ano, nós estamos passando aqui para desejar para vocês um feliz ano novo. Que toda sorte de bênção possa ser derramado sobre a vida de vocês. Nós queremos crer que se porventura não aconteceu algo em 2021, em 2022, em 2023, em 2024, em 2025, acredite, tudo isso foi algo que você estava plantando na obra do Senhor. Que esse ano de 2026, como foi dito pelo nosso bispo Samuel Ferreira, que seria o ano da colheita, esse ano você vai colher 1000 vezes mais daquilo que você plantou. Eu quero crer que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Que os anos que se passaram foram anos de aprendizado, foram anos de muita luta, de muita dificuldade, mas você venceu. O importante é isso, você não parou no meio do trajeto, você está aqui. Mesmo faltando um braço, faltando muito cabelo, com um monte de enfermidade espalhada no corpo, mas você venceu. Isso significa que ainda Deus tem um plano na sua vida. E se o ano de 2023, 2024, 2025, 2021 foram um ano de lágrimas, o ano de 2026
Eu quero profetizar sobre a sua vida que vai ser um ano de sorriso, um ano de lágrimas, um ano de bênção, um ano de muito testemunho que você vai contar para a obra do Senhor. Em cima desta palavra profética, nós vamos escutar esse louvor agora e eu quero que você medite muito bem na letra desse louvor que vai falar ao seu coração e eu já volto. Rola aí, DJ. Roda esse louvor aí para a honra e a glória do Senhor Jesus. O Senhor não falha. O Senhor não mente, o Senhor não muda. Aleluia! Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Quantos aqui creem que Ele é um Deus de obras completas? Diga isso comigo. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Que louvor abençoado! Esse louvor espero que tenha falado ao seu coração. É um louvor que tocou os nossos corações e eu tenho certeza que o ano de 2026 vai ser assim. Vai ser bênçãos em cima de bênçãos. Nós também tivemos a presença ilustre aqui nesse ano de 2025 da pastora Patrícia de Jesus. A pastora Patrícia de Jesus, ela deixou até um livro conosco e o nome do livro é o seguinte, fala, Um Perdão que Seria Imperdoável. Temos na versão português, inglês e espanhol. Irmãos, foi um momento de muita paz, um momento de muita palavra de Deus e ela contando um testemunho maravilhoso sobre como que ela conseguiu perdoar o pai dela que matou a própria mãe dela. Gente, se você ainda não assistiu esse episódio, eu tenho certeza que é incrível esse episódio. Clica nesse card que tá passando agora, que você vai interligar automaticamente para esse episódio da pastora Patrícia de Jesus, onde ela vai contar um pouco mais sobre um perdão que seria imperdoável. Aqui ela vai dizer, após 12 anos sem falar sobre o assunto, Patrícia de Jesus rompe o silêncio para falar tudo sobre a sua vida. Neste livro, você fará viagem e descobrirá o poder do perdão para que você seja próspero e desfrute de tudo aquilo que Deus tem para sua vida. É um livro muito especial, também quero recomendar para você, já estamos na 8ª edição.
Patrícia de Jesus, eu acredito que esse livro vai estar no Amazon, vai estar nas melhores bilheterias do Brasil, acessando a internet, você colocando lá no Google, Patrícia de Jesus, um perdão que seria imperdoável, você vai conseguir ter acesso a esse livro que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Meus irmãos, eu também quero trazer uma palavra ao coração de vocês. É o momento de uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra do Senhor, ela está no livro segundo escreveu João, o capítulo é o 3 e o verso é o número 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esta é uma palavra de João Batista acerca de Jesus, o Cristo. A narrativa bíblica dessa história vai dizer que quem era João Batista? A primeira coisa que nós precisamos identificar, quem era João Batista. A Bíblia vai dizer que existe pelo menos 3 pessoas conhecidas como Nazireu na Bíblia Sagrada, que é Jesus, João Batista e Sansão. O Nazireu, por fim e apenas para conhecimento dos irmãos, são aquelas pessoas que eram separadas por Deus desde o ventre da sua mãe. E nós sabemos que João Batista, no ventre da sua mãe, a sua mãe era estéril. Quando um anjo aparece para o seu pai e diz assim: olha, a sua esposa dará luz a um filho e o nome dele será João. O seu pai, como era alguém que falava muito, o anjo falou: e como que você fala bastante, você não falará nada. E aí cerrou a boca dele e ele ficou sem falar durante a gestação daquela mulher. A Bíblia vai dizer que o nascimento de João foi um nascimento onde foi muito complicado, porque eles estavam procurando para matar todas as crianças. Então João foi lançado lá para o deserto. E lá no deserto a gente vai ver João pregando a palavra do Senhor Jesus. E é muito interessante o texto que vai contar a história de João, e eu até quero encorajar vocês a estudar acerca um pouco de João, que nós vamos ver que o costume de João era completamente antagônico ao que os outros profetas faziam. Porque a vestimenta de João era uma vestimenta diferente dos outros profetas. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que João Batista, ele se vestia de pele de camelo, ou seja, do pelo do camelo. E ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Ele nasceu no mesmo período ali que Jesus, e a missão de João Batista era preparar o caminho para que Jesus viesse e pregar o evangelho. E o texto vai dizer que João Batista sempre pregando o evangelho no deserto. E era cerca de mais de 5.000 pessoas todos os dias que vinham para ouvir a palavra de Deus através da vida de João Batista. Mas só o que é o mais interessante, o que me chama mais minha atenção, é que o discurso de João Batista não era aquele discurso de amor. O discurso de João Batista era raça de víbora, cobra, jararaca, peçonhenta, cascavel, não sei quantas cobras mais existem, e ele chamava aquelas pessoas falando assim: olha, vocês precisam se converter, porque quando a ira do Senhor virá sobre vocês, não vai ter ninguém que consiga escapar. Vocês não são dignos de receber o perdão, senão o perdão de Jesus Cristo. E aquelas pessoas vinham e se batizavam através daquele rio onde João Batista batizava aquelas pessoas. Só que chega um determinado momento que Jesus, o Cristo, vai ir lá para ser batizado por João Batista. Quando João Batista identifica que aquele ali era diferente dos outros, que aquele ali não era nata de cobra, aquele ali não era cascavel, aquele ali não, aquele ali era o próprio Cristo, João Batista percebe que tem alguma coisa diferente. E aí João Batista vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. João Batista, ele batiza Jesus. E eu gostaria apenas de dar uma pausa aqui nesse contexto, porque eu quero relatar para vocês o tamanho de João Batista. João Batista, o próprio Jesus vai dizer que não existiu nascido de mulher alguém maior do que o próprio João Batista.
era um homem que pregava o evangelho de Deus, um homem que cria na palavra de Deus, um homem que falava sem medo algum acerca da vinda de Jesus e sobre o plano de salvação. Só que o texto vai dizer que chegou o momento da vida de João Batista que João Batista, ele é preso. E quando João Batista ele é preso, ele vai chamar dois de seus discípulos e vai dizer assim, ó, vai lá, pergunta se realmente é Jesus ou se a gente deve esperar outro para vir depois de Jesus. Olha que interessante. Os discípulos eles vão ao encontro de Jesus e quando chega lá vai perguntar, Jesus, o seu primo João Batista tá com dúvida se realmente é você o filho de Deus ou se ele deve esperar outro. Aí Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer assim, ó, avisa para João Batista tudo que vocês estão vendo. Que vocês estão vendo o cego voltando a enxergar, que vocês estão vendo o coxo voltando a andar, que vocês estão vendo o mudo voltando a falar, que vocês estão vendo milagres, prodígio e maravilha. João Batista, quando ele recebe os dois discípulos dele, ele vai perguntar, e aí, o que Jesus falou? Qual foi a palavra profética que Jesus falou? Jesus falou que vai me tirar daqui, Jesus falou que vai quebrar as prisões, Jesus falou que vai quebrar os cárceres, o que Jesus vai fazer? Aí os discípulos vão olhar para João Batista e vai dizer assim, não, ele só disse pra gente para falar para você aquilo que nós estávamos vendo. E nós estávamos vendo milagres, prodígios e maravilha. E naquele momento João Batista começou a crer novamente em Cristo Jesus. PH, por que você está dizendo essa palavra em um episódio especial de final de ano? Eu estou dizendo essa palavra para você porque talvez a circunstância da sua vida está fazendo com que você não consiga enxergar Jesus Cristo. Que as dificuldades da sua vida está fazendo com que você não consiga visualizar o Deus que você serviu até hoje. Que talvez uma enfermidade, que talvez uma porta de emprego fechada, que talvez uma dívida que fugiu do seu controle não está fazendo você enxergar Jesus Cristo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para integrar para você. Ele continua sendo o mesmo. Que diante das nossas dificuldades, ele é imutável naquilo que tange diz respeito ao poder celestial que ele detém. Então, em cima desta palavra, eu quero dizer para vocês, Deus, ele continua sendo Deus. Que esse ano de 2026 que vai se iniciar agora, que seja um ano de muita paz para a sua vida. Que seja um ano de muita alegria, de muito amor, de muita paz, de muita sabedoria, de muita inteligência. Que a graça e a poderosa mão do Senhor possa te cobrir em tudo que você venha fazer. Que todos os seus sonhos, que todos os seus projetos possam ser realizados debaixo da poderosa mão do Senhor. E lembre-se, tudo que o Senhor fez por você é para que o nome dele possa ser glorificado. Que talvez quando o ego começar a crescer um pouco maior, porque você tá bem, você vai estar ótimo em 2026. 2026 vai ser seu ano, vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser aquele ano que você tanto sonhou, mas não se esqueça que tudo que ele está fazendo é para que o nome dele possa ser glorificado. Então, em nome do podcast da Debrais, em nome da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Brás aqui em Atlanta, nós queremos desejar a você um feliz ano novo, que o ano de 2026 seja um ano abençoado debaixo da poderosa mão do Senhor. Feliz ano novo, meus amigos, feliz ano novo, meus seguidores, feliz ano novo a todos os irmãos e que a bênção do Senhor possa estar com vocês hoje e sempre. Amém.